Paz do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, aqui quem fala novamente é o professor Miqueias. Hoje vamos gravar a lição muito importante, a lição da CPAD. Essa é a lição de hoje, valores do reino. Amém, meus irmãos? Valores do reino de Deus. Irmãos, para quem não é inscrito ainda, se inscreva aqui desse lado esquerdo, se inscreva, vai lá, se inscreva. Me ajude a bater 1000 inscritos em nome de Jesus Cristo. Amém? Me ajude a bater os 1000 inscritos. Glorifica a Deus pela sua vida. Sei que até aqui nos ajudou o Senhor. Quero agradecer a você, pastor, obreiro, irmão, irmã, que tem orado pela minha vida. Eu sei que são muitas pessoas que têm orado por mim, pela minha casa, pela minha família. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus de todo o meu coração, você que é obreiro, você que é irmão, você que é amigo. Eu amo vocês todos, em nome de Jesus. Eu te amo, cada um de vocês. Amém? Hoje a lição é a lição de número 10. A lição de número 10 é essa aqui, ó. A lição de número 10, deixa eu encostar próximo da câmera. A lição de número 10, nossa segurança vem de Deus. Essa lição ela vai ao ar no domingo que vem. Né? Domingo, dia 5 de junho de 2022. E nós vamos aplicar ela hoje. Hoje eu quero... Essa lição, ela é muito importante. Eu sempre falo isso, por quê? Porque essa lição, o pastor Osiel, ele acertou na mosca, como diz o povo, né? Ele acertou na mosca porque... Não é que todas as lições não são importantes. Todas as lições são importantes, mas essa eu acho mais fundamental para nossos dias. Porque ela nos lapida, nós como diamante, como vaso. Precisamos ser polido. Tá limpando todo dia. Essa lição ela é muito prática. Ela veio para mostrar a nós quão falho é o homem, quão pecador é o homem, que o homem precisa se arrepender todo dia. Então essa lição, a CPAD, como o pastor Osiel, trouxe um conteúdo de valor que nós vamos aplicar aqui, né? Já vamos ler aqui o texto áureo. Pega aí a sua lição, né? Pega um caderno, pega um lápis, uma caneta, pega aí a sua lição e vamos aqui entrar na lição. Nossa segurança vem de Deus. Texto áureo. Lucas capítulo 12, verso 15. E disse-lhe Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, versículo 15. Verdade prática. Não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Leitura bíblica em classe, pega a sua Bíblia, tá? Leia comigo o texto de Mateus, capítulo 6 e verso 19 ao 27. Como falei, deixa aí seu caderno, deixa seu lápis, deixa sua caneta, tudo pronto aí, tá? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e nem onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há trevas, quão grande são as tais trevas. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentará o corpo da sua estatura? Irmãos, preste atenção que essa lição ela é muito fundamental. É uma lição de crescimento espiritual. É uma lição que vai te ajudar a compreender muito mais a visão.
Agora vamos entrar aqui na introdução desde já, tá? Introdução. Na lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. 1 Timóteo 6,17. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntamentos, né? Tesouro neste mundo e sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostrar que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornamos-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Antes de entrar aqui no subtópico da lição, o subtópico 1, eu quero adentrar você nessa lição. O que é a riqueza hoje? O que é o materialismo? O que é as pessoas gananciosas? Hoje em dia, nós vemos o egocentrismo, uma coisa muito grande em nosso meio, porque é a soberba de homens que se vangloria, homens que se idolatra. Hoje eu vejo muita idolatria, e eu falo isso sempre, bato bem na tecla de pregadores, pregadoras. Porque quando Deus usa uma pessoa, ele entra nele o eu, o egocentrismo. O egocentrismo é algo que entra para matar aquela pessoa, porque ela se acha superior. A vanglória dele sobe, a soberba dele sobe. Tem pessoas que idolatram homens, tem pessoas que idolatram casa, famílias. Tem pessoas que idolatram posição. Quando ela chega numa posição de autoritarista, só ela está certa, você não pode discordar dela. Se você discordar, você é a ovelha negra do rebanho. Por mais que você discorda segundo a Bíblia, ou às vezes na Bíblia está dizendo a verdade, você falar segundo a verdade, você é taxado como uma pessoa que não tem sabedoria. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas hoje em dia no nosso meio têm chegado a um ponto de soberba muito altivo, de egoísmo, né? De vanglória, tem dado valor mais o quê? Tem a idolatria do status, da fama, de ser grande, de querer estar no meio das mídias, de querer ser visto pelos homens, de querer ser aplaudido pelos homens, de querer ganhar vanglória. E isso é tudo cobiçoso, é tudo egocentrismo. O egocentrismo do homem é assim, irmãos. O egocentrismo do homem. Ele não pode crescer, que ele se acha ser superior. Ele não respeita mais as autoridades. Eles não respeitam mais, eles não obedecem mais. Exemplo disso é Saul. Quando Saul se torna rei de Israel, por um momento ou outro, ele se sente o cara. Ele se sente o bambambam. E não é isso. A palavra nos traz aqui um conceito que eu vou conceituar o exemplo de Jesus mostrando em seu sermão do monte, né? Jesus, capítulo 5, ele começa ali, foi a lição que nós começamos, e eu falei que essa lição ela é muito prática porque ela vai falar da nossa segurança que vem de Deus. Primeiro ponto, o sermão do monte. Segundo ponto, o sermão da planície. Por que sermão da planície? Porque Jesus ele vem falando sobre coisas religiosas. A sua prédica, o seu ensinamento didático era sobre a religião da época. Era sobre os religiosos. Agora ele se abre para todos os discípulos e para todos que o acompanham. Mais de 6.000 pessoas ouvindo ele. Pode ser que tinha até mais, né, do que 6.000 pessoas. Então agora ele vai cair do campo, a prédica que seria religiosa, agora a prédica dele é para o campo mais da vida material, da vida da pessoa no singular, da vida da pessoa como servo que ministra as coisas espirituais e que ministra as coisas materiais. Então, o campo agora, ele muda. Por que o campo agora ele muda? Porque eu quero contrastar aqui 3 pontos principais, que é os pontos que eu vou abordar aqui segundo a lição. Que é contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra, descrever
a idolatria e ao dinheiro, né? A idolatria ao dinheiro. E terceiro, demonstrar a quietude espiritual em Deus. Porque tem pessoas... Desculpa, estou um pouco enfermo, por isso minha voz está um pouco assim, desse jeito. Mas a lição, ela nos remete aqui a algo muito importante. E eu quero deixar isso muito bem claro. Vamos ler aqui. E eu quero já fazer uma pergunta de imediato. É pecado ser rico? Eu creio que não é pecado ser rico. Tem pessoas que ricas, poderia citar o nome aqui de pregadores que são ricos, que eu conheço. Homens de Deus, escritores, teólogos, conheço alguns que são ricos. E conseguem conviver bem com a sua riqueza. Agora, dependendo daquilo que nós vemos por fora e não por dentro, né? Claro, tem pessoas que às vezes por fora ele mostra uma coisa, mas por dentro é outra. Então por dentro só quem conhece é Deus. Por fora a gente conhecemos as pessoas, mas por dentro quem só conhece é Deus. Então essa lição, ela é muito prática. Por quê, meus irmãos? Porque eu acho que fala da nossa vida, do nosso dia a dia. Da nossa vida como serviço a Deus, como dispenseiro e mordomo, que eu vou apresentar o que é o dispenseiro e o que é o mordomo, no singular, né? E no literal. Porque muitos falam, eu sou o mordomo da casa de Deus, mas não serve a casa de Deus, não pega um copo de água, não limpa uma cadeira, nem a casa dele mesmo ele serve ali o trabalho dele, porque o trabalho dele ele ganha muito, então ele tem que dar o sangue, ele tem que fazer de tudo para estar em eminência, para aquele salário dele vir grosso no final do mês. E às vezes, irmão, nós esquecemos do mais importante, que é a nossa vida espiritual, né? É por isso que eu quero conceituar aqui alguns pontos importantes, e eu creio que nesse primeiro tópico aqui da lição, né, uma conciliação impossível, né? Uma conciliação impossível. Olha o que o autor ele já nos remete a nos dizer, uma conciliação impossível. Ou seja, já experimentamos o novo nascimento, somos nova criatura e não devemos novamente ser denominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. 1 João, capítulo 2, verso 16. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo da tentação, Mateus 4, 11, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Mateus 4, 9, Jesus rejeitou tal propósito de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo. Quando ele sabia a quem devia a adoração verdadeira, o crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon. Palavra aramaica que designa dinheiro, cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. É interessante notar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que a palavra hebraica mamon quer dizer dinheiro, cobiça, né? E quem é dominado por mamon, eu falo para você com toda certeza que já perdeu a sua salvação. Porque Mamon é Satanás, é o Deus desse século. É o Deus que aprisiona a pessoa. Peço desculpa aí pela minha tosse. É o Deus desse século que aprisiona a pessoa pelas coisas mundanas, pelas coisas materialistas. E tem pessoas que ela não vai pregar em igrejas pequenas. Se aquela igreja não der uma oferta abençoado, ele não vai. Tem pessoas que se não tiver um carro para pregar, ele não vai pregar. Às vezes ele tem chamada para pregar, ele é capacitado por Deus, mas se ele não tiver um carro ou alguém que o leve, ele não vai pregar. É pessoas que tem visão materialista. É pessoas que só faz as coisas com o intuito de ganhar, com o intuito de receber. E eu acho notório mostrar isso aqui, porque hoje em dia o que tem muito no nosso meio é isso. É pessoas que fazem as coisas com o intuito de receber aplausos, de serem vistos, de serem idolatrados. Isso é horrível para quem é um pregador. Isso é horrível para quem é um homem de Deus. Eu fico vendo as coisas, e é necessário aqui falar,
Porque no campo hoje que nós vemos a realidade dos fatos, eu até me admiro que no meio cristão muitas vezes tinha que ser diferente, mas não é necessário mostrar. Malaquias vai dizer, e eu acho notório aqui pontuar, Malaquias, ele coloca algo muito importante aqui, porque ele coloca em evidência que aquele que serve a Deus, porque tem uns que servem e outros que não servem. Então, eis aí a diferença do que serve e o que não serve. Tem pessoas que servem de verdade. Tem pessoas que faz a obra por amor. Tem pessoas que se entregam a Deus. Tem pessoas que reconhecem a provisão de Deus. E tem pessoas que já não fazem a obra por amor. Elas fazem para serem vistas. Para serem aplaudidas. Como eu falei na lição 7. Então, o que é, se nós notarmos aqui, aquele que serve e aquele que não serve? Nós estamos aqui como dispenseiros, ou seja, mordomos. A palavra mordomo está escrita lá em Lucas capítulo 12, verso 42, se você for ler, disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhe dar o tempo e a ração, né? Bem-aventurado é aquele servo, servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, em verdade vos digo, sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, ele ganhará o galadão. O que é dispenseiro? O papel, eu quero salientar aqui com mais profundidade o que é um dispenseiro, o que é um mordomo, para que nós tenhamos conhecimento do que nós apresentamos para Deus. Porque o que eu vejo é que hoje mudou-se o foco do serviço, da adoração e da entrega a Deus. É necessário nós partir para um campo que nós conhecemos do que para algo que nós queremos mostrar e não mostramos. Então, eu quero aqui falar com vocês isso porque eu acho muito importante isso, meus irmãos. Vamos ver aqui, ó. O papel do dispenseiro é de fundamental importância dentro de uma grande casa. Ele deve agir de modo tal que os seus donos não tenham preocupação com nada, exceto de prover recursos, para que o dispenseiro a mantenha sempre abastecida de tudo que for necessário para a manutenção dela. O vocábulo de dispenseiro vem do grego oikonomos, de oikos, casa, morada, lá, significa um distribuidor. Isso é, aquele que administra. Nós, como mordomo e dispenseiro da casa de Deus, nós somos como aquele que administra as coisas terrenas e materiais. Nós somos o administrador de tudo que chega à nossa mão, nós administramos. Mas essa administração não é para mim. Eu administro enquanto eu estiver aqui, porque isso tudo é transitório. Então, quando eu for dessa para melhor, que era para estar com Cristo, tudo vai ficar da forma que eu vim, eu volto. Eu não vou levar nada, nada vai comigo. Desculpa. Então, as pessoas visam o que? O dinheiro, a fama, visa as coisas terrenas e esquece das coisas celestial. É necessário falar aqui que um administrador, ele é um supervisor, ele é um empregado dessa função, particularmente é alguém que tem autoridade sobre os seus servos, os seus escravos, né?
E eles, no caso, não só para abordar aqui a profundidade desse assunto, eu quero mostrar que também ele, juntamente com esta função, estava a administração de geral assunto de contas, como o mordomo Eliésio. Nós vamos ver lá o mordomo de Abraão, o mordomo Eliésio. Ele era um dispenseiro, né? O mordomo, ele servia, ele cuidava, ele fazia. Outro exemplo disso, o outro exemplo é o José, filho de Jacó, e Raquel, que também era mordomo da casa de Potifar, eunuco de Faraó. Ou seja, agora Paulo aqui, também eu quero deixar claro, né, que agora Paulo destaca que, como escravo de Cristo, os homens devem nos considerar como dispenseiro do ministério de Deus, da nossa responsabilidade, portanto, excede a de um dispenseiro de uma grande casa. Pois fomos incumbidos de administrar uma economia pertencente ao reino de Deus. E, portanto, devemos administrar com fidelidade e responsabilidade, sabendo que se falhamos na administração, teremos de dar conta dela, como o servo da parábola do mordomo infiel, que foi a que eu li aqui. Depois você lê, não vou ler toda, porque é muito grande. Então, o exemplo de servo, de mordomo, é o serviço, é aquilo que nós fazemos. Depois você lê lá Lucas capítulo 12, verso 1 ao verso 2 também. Ou como os servos da parábola dos talentos de Mateus, que vai falar sobre ali os talentos, que a cada um foi dado um talento para que ele pudesse exercer na obra, na casa do Senhor. É interessante notar que hoje em dia as pessoas, ela esquece o foco de adoração, de serviço, para ser reverenciadas, para ser aplaudidas e para serem vistas, né? Porque hoje status e famas é o que muitos procuram no Facebook, no YouTube, no Instagram, e não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra. Eu falo isso no geral. Não tem compromisso, não tem compromisso. Então, nós não devemos buscar as coisas terrenas. E eu vou dar aqui vários motivos. Por quê? É como eu falei, se o nosso coração tiver a mamon, as coisas dessa terra, o dinheiro, a fama, o status, nós já perdemos a salvação. Porque o foco de nós buscarmos a salvação é morrermos para o mundo, é buscar as coisas de Deus, é se entregar às coisas de Deus, é fazer a vontade do Senhor. Então, se nós não se entregarmos demasiadamente a Cristo, nós automaticamente se vituperamos as coisas terrenas dessa terra. E eu quero aqui ler desde já, também, para salientar, como eu falei, veja que depois de reunir seus discípulos e a multidão sobre o alto monte, Jesus começou a ensinar-lhe a respeito da constituição do reino, ou seja, está falando sobre o reino de Deus. Ele ainda está explanando sobre o reino de Deus. Aí, Jesus começou a ensinar tanto do reino de Deus, e agora ele fala sobre as bem-aventuranças. Continuando, ele vai chegar lá no capítulo de Mateus 6:24, que é o que eu acabei de falar. Não podeis servir a Deus e a mamon. E eu vou ler aqui esse assunto, esse artigo que eu acho muito importante. O que significa a expressão de Jesus servir a Deus e a mamon? Afinal, quem é mamon? Mamon era uma divindade pagã, conhecida como o deus da fortuna, o deus da riqueza. Essa palavra vem do aramaico, que significa literalmente aquele em que alguém confia. Ora, o que há aqui na terra
em que as pessoas mais confiam senão as riquezas. O jovem rico, em princípio, buscava a vida eterna, mas ao saber que para seguir Jesus ele deveria renunciar às riquezas, entristeceu-se muito e preferiu as riquezas da vida eterna. Então o Senhor Jesus concluiu dizendo: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus 19, 23 e 24. É claro que não devemos ir aos extremos ao interpretar essa fala de Jesus, como se ele quisesse que os ricos deste mundo não entrarão no céu. O que está em questão aqui é o fato de as pessoas deixarem de confiar em Deus para depositar a sua confiança na incerteza das riquezas. A riqueza por si só não é um problema. O que a Bíblia, na verdade, condena é o amor e a confiança nas riquezas. Jesus, na passagem de Mateus 10, explica o texto sem figuras ao dizer: filho, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Claro que... Peço desculpa. Claro que Jesus fala no âmbito geral das pessoas. É como diz a lição aqui, ó. A nossa segurança vem de Deus. Então, no âmbito que Jesus fala no âmbito de eu deixar de confiar em Deus para confiar nas riquezas, no meu status, na minha fama. A mesma coisa eu falo que hoje em dia tem pregador que não estuda mais, não prepara um sermão, não prepara uma palavra. Por quê? Porque ele confia no seu conhecimento. Ele confia na sua oratória, na sua eloquência. Ele confia na sua prédica, a sua palavra bonita. Então ele não lê mais a Bíblia. Ele não, quando ele é corrigido, ele não quer ser mais corrigido. Ele não quer ser mais instruído. Ele não quer estar mais debaixo da tutela de alguém. Então, o que eu vejo, meus irmãos, é que hoje as pessoas visam mais o dinheiro, mais a fama, mais o donativo desse século do que as coisas celestiais. É difícil de entender essas coisas, mas essas coisas é uma verdade absoluta. Olha bem, a palavra que eu falei aqui, mamon, quer dizer dinheiro, cobiça. E a cobiça, quem é a pessoa que cobiça, como diz lá em Gálatas, eu vou ler aqui Gálatas, a cobiça é uma das fases da carnalidade. A pessoa que realmente ela é convertida, que nasceu de novo, a cobiça não habita em seu interior. A cobiça não habita no seu íntimo. Jesus falou que o jovem rico, ele deixou de ser salvo porque ele mesmo resistiu à graça. Mas ele resistiu porque ele não quis aceitar. Ele não quis aceitar. Por quê? Porque o dinheiro dele porque ele confiava no seu dinheiro. Ele confiava na sua polpa, naquilo que ele tinha. Olha bem aqui, ó. Uma das partes que eu acho mais interessante de Gálatas 5, 21 é essa. Invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As pessoas que está manifestada dessas emulações, iras, pelejas, dissensões, e essas coisas que é motivadas por cobiças, elas não herdarão o reino de Deus. Porque ela não faz em prol do reino de Deus, ela faz em prol da sua vida singular. É necessário aqui que Jesus falou que quão difícil é de uma pessoa entrar no reino dos céus. Não é da salvação que Jesus está falando. Jesus está falando aqui um provérbio muito falado lá em Israel. Naquela época,
Jesus ele vai continuar, porque você não pode ler só um versículo paralelo, você tem que ler o texto para entender. Então, Jesus ainda ele continua a falar que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando ele fala de um camelo, é que naquela época, lá em Jerusalém, tinha uma porta grande, que era mais ou menos de 3 a 4 metros de altura, e tinha uma porta menor, que só abria para pessoas e camelo passar. Não abria a porta no contexto dela geral, a porta toda. Abria aquela porta menor. Então quando Jesus fala isso, ele está se referindo àquela porta. Aquela porta que era aberta para o camelo passar. Né? Então Jesus aqui está se referindo sobre aquela porta. Por quê? Porque a salvação Jesus dá a todos. Mas nem todos querem a salvação. Nem todos querem ser salvos. Nem todos querem buscar a salvação. Então, é necessário aqui eu colocar esse ponto em evidência. Vamos continuar aqui sobre o subtópico 2. Eu estou no subtópico 2, tá, irmãos? Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Ele dava muita ênfase aos bens materiais e via as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os tesouros da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossa atitude e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça e pela ferrugem. E levados por ladrões, muitos infelizmente já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto e por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da justiça, pois ninguém levará nada deste mundo. Como afirmou o patriarca Jó, não saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Jó 1:21. O que eu entendo com isso também é que as pessoas gananciosas, elas automaticamente vai sempre cobiçar as coisas da terra. E uma pessoa gananciosa é uma pessoa que cobiça, é uma pessoa que deseja. Então eu quero te perguntar, aonde está o seu coração? Né? A busca pelo tesouro no céu e a busca pelo tesouro da terra. Tem pessoas que buscam realmente os tesouros do Sagra, que ora, que jejuma. É a pessoa que disponibiliza tempo para estar com Deus. E tem pessoas que buscam o tesouro terreno. Ela sempre vai alegar, eu preciso de um trabalho para manter a minha família, porque as contas vão chegar, ninguém vai pagar, o pastor não vai pagar. Então, eu já vi pessoas falar isso para mim. Eu preciso arrumar um trabalho porque o pastor não vai pagar minhas contas. Se eu for ficar lá na obra direto, as coisas em casa vai faltar, não sei o quê. E que Deus é esse que você confia? Eu pergunto para essa pessoa, que Deus é esse que você confia? O tema da lição é esse aqui, ó. A nossa segurança vem de Deus. Então, se eu não faço, se eu não acredito em Deus, o que é que eu estou fazendo na igreja? Porque eu já vi pessoas falar isso para mim, e eu aconselhei essas pessoas. E ela recebeu os meus conselhos e hoje vive muito bem na presença de Deus. Mas eu já vi pessoas falar assim, o pastor está me colocando na parede porque eu tenho um chamado, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu preciso trabalhar porque... E eu sei que o pastor não vai me dar R$1 para pagar minhas contas. Eu já vi pessoas falar isso. Aqui eu não estou batendo, estou falando a realidade dos fatos. É igual eu falei, de todas as lições que eu já assisti, eu sou o único, pelo menos no que eu vi no quesito de falar com profundidade, dar conteúdos, biblicamente, ensinando, instruindo, para que você já saia... Quando você assiste a aula, você já tem uma visão, você já fica preparado espiritualmente. Porque você já sabe pôr o seu quebra-cabeça montando a sua lição para você dar, ou para você mesmo aplicar na sua vida. Então, o que eu falo aqui é experiências também.
que conta muito. De pessoas que falam assim, eu não vou ficar na igreja porque eu preciso de um trabalho. Aí ela arruma um trabalho e se afasta da presença de Deus. Por quê? Porque o trabalho ocupa o tempo dela. Ela não vai ter tempo mais para a obra. Ela se distancia do foco que é o reino. Ela se distancia muitas vezes da oração. Talvez ela é uma pessoa que jejuava muito, que orava muito, ela já não consegue mais, porque o trabalho deixa ela cansada, estressada. Então, de que maneira, é por isso que eu estou falando aqui, os tesouros do céu, ou seja, a busca pelo tesouro do céu, ou a busca pelo tesouro terreno. Então, eu acho interessante notar que a cobiça também, que foi falado no primeiro ponto aqui, do tópico, que a cobiça, tanto a cobiça, a mulher do teu próximo, ou desejar as coisas do teu próprio, que tem pessoas que falam, eu não consigo nada na vida, mas ele não obedece à autoridade, ele não fica debaixo de tutela de ninguém, ele não obedece a ninguém, ele quer fazer tudo ao seu bel prazer, da forma que ele acha que está certo. Deuteronômio 5:21 fala assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma ao teu próximo. Então, o que eu vejo, irmãos, é que as pessoas, elas desejam ser prósperas, mas elas não querem obedecer, elas não querem andar de conformidade com a palavra. Então, como eu falei, de que forma que eu faço isso? De que forma? Eu tenho que saber analisar os fatos daquilo que eu faço para Deus e daquilo que eu não faço. Provérbios capítulo 13, verso 7, olha bem. Deixa eu abrir aqui Provérbios 13, 7. Há alguns que se fazem ricos e não tem coisa nenhuma, e outros que se fazem pobres e têm muitas riquezas. Tem pessoas que são ricos espiritualmente e materialmente, e não demonstra, você nunca vê. Mas tem pessoas que se fazem rico, veste roupa mais cara, mostra ali o que não é, né? Aparentemente não é aquilo. E isso no nosso meio evangélico tem se tornado uma idolatria muito grande, meus irmãos. É muito difícil até lidar com esses assuntos. Vamos correr aqui, que eu não quero muito me ater ao tema, porque o tema é vasto, tem bastante coisa para falar. Mas eu quero aqui salientar duas coisas importantes. A prosperidade do Antigo Testamento, ela vem de Deus. A prosperidade do Antigo Testamento, ela vem de Deus. Não só do Antigo Testamento, mas Jesus também mostra que a prosperidade vem de Deus. E toda a pessoa, eu falo isso porque às vezes tem pessoas que quer ser próspera, mas ela não quer andar em obediência, ela não quer obedecer, ela não quer fazer as coisas para Deus. Simplesmente ela quer mostrar o que realmente não é. Eu estou aqui no subtópico 1 do tópico 3, tá? O cristão, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. E é sobre isso que eu quero que você tenha uma ênfase mais profunda que eu vou acrescentar aqui. Jesus não estava condenando a adquirir os bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como o exemplo de Abraão, Gênesis 14, 18, 20 e 24, 1. Isaac, Gênesis 26, 12 e 13. Jacó, Gênesis 30, 43. Salomão, 2 Crônicas 1, 12. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Mateus 6,12. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é proprietário e possuidor de tudo. E o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ao acumulador egoísta. Precisamos ser como crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhe eram incomuns.
É interessante notar aqui que o pastor Osiel, comentarista, ele manda nós sermos os crentes como do primeiro século, da era primitiva, que tinha tudo em comum. A maioria daqueles irmãos daquela época, eu falo isso porque no Antigo Testamento, muito dos judeus da época do Antigo Testamento, na hermenêutica, né, na hermenêutica dos fariseus e dos judeus, tanto do Antigo como do Novo, é necessário notar que a pessoa que fosse rica, ou que tivesse riqueza, ou muitos bens materiais, era o quê? Seria uma pessoa que era abençoada por Deus. Seria uma pessoa que tem Deus na vida dela. Então, essa pessoa que é rica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ou que tivesse muitos bens, seria uma aprovação de Deus. Essas pessoas que tinham essas coisas, seriam uma aprovação de Deus. E as pessoas que não tivessem isso, seriam as pessoas que não seriam aprovadas por Deus. Jesus mesmo, ele fala que não teria lugar para reclinar a cabeça. Muitas vezes, o quartel-general de Jesus era na casa de Pedro. Jesus dormia na casa de Pedro, comia na casa de Pedro. Jesus vivia mais na casa de Pedro do que na sua casa. E Pedro era pescador. Um pescador, a maioria dos pescadores não era rico. Ele vivia da pescaria. Ele vivia do seu trabalho. Entendeu? Então ele tinha que pescar sempre para continuar a manter a sua casa e a sua família. Então, na hermenêutica de Jesus aqui, na hermenêutica de Cristo, ele mostra que toda riqueza é transitória, é passageira. A pessoa pode ser rica, irmão Miqueias? Pode, mas ele não pode se apegar à riqueza, porque todos que se apegaram à riqueza se corromperam. Todos, a maioria. Eu nunca vi uma pessoa que se apegou à riqueza e você... Até a Bíblia mostra aqui exemplos, o jovem rico, Salomão, que no final de sua vida, de tanto ele ser rico, tantas mulheres, ele acabou virando um idólatra. Então, é pecado ser rico? Não é pecado ser rico. Agora entendemos que a riqueza ela é transitória, ela é passageira. Se nós se apegarmos à riqueza, a gente acaba saindo do propósito de Deus. Então existe dentro de um mundo materialista, onde o homem está bem se tiver dinheiro, né? Dentro desse mundo materialista, o homem ele só está bem se ele tiver fama, se ele tiver muita grana, entendeu? Se ele tiver dinheiro, pompa, se ele tiver o melhor carro na garagem, ele é respeitado. E isso até nas igrejas, eu falo isso com muita sabedoria aqui, porque até nas igrejas é assim, ó. Olha bem o que Provérbios capítulo 10, 22 fala. A bênção do Senhor é o que enriquece e não traz consigo dores. Tem pessoas que têm riqueza, mas está morrendo, está doente, está com câncer, está com uma doença gravíssima no corpo, não consegue comer, beber, está morta espiritual, não consegue mais fazer nada. Isso eu falo tanto de pessoas ímpias como pessoas crentes, que são assim. Tem crentes que é avarento, tem crentes que não estão convertidos, não aceitaram, parece que não aceitaram a Jesus como único Salvador. Então, a cobiça e para a pessoa que não se renunciou, não teve uma mudança, não teve uma nova vida, ela continua em pecado, ela continua dessa forma que eu falei. Ela perde o céu por causa da riqueza terrena, porque o dinheiro, ou seja, o dinheiro cegou os olhos dela espiritualmente falando. Ela não consegue mais viver a vontade de Deus na vida ministerial dela, na vida espiritual dela. Então tem pessoas que estão assim, tanto fisicamente como espiritualmente. Voltamos aqui ao assunto da lição. E tem pessoas que têm como fonte o dinheiro. Tem como fonte o dinheiro. E ela faz tudo pelo dinheiro. Se ela ganha 10 mil, ela quer ganhar 20. Se ela ganha 20, ela quer ganhar 30. Se ela ganha 30, ela quer ganhar 40. E ela não cansa de ganhar. Mas no guarda-roupa dela tem vários ternos lá, né, de poliviricose. Tem camisas de cetim. Né, tem roupa de várias marcas, que aqui eu não quero me expressar, que hoje em dia tem mais de 2.000 marcas.
e ela não tem coragem de dar uma blusa para um mendigo, não tem coragem de dar uma roupa para quem não tem um sapato para calçar, não tem coragem de dar nada. Então o guarda-roupa vai se enchendo, mutuando e não tem coragem de abençoar ninguém. É pessoas egoístas, pessoas que automaticamente gosta mais das coisas terrenas, das famas terrenas, das coisas terrenas do que das coisas do céu. E essas pessoas acabam caindo no contradizente da salvação. Vamos aqui aprofundar aqui no assunto para que nós possamos finalizar esse assunto aqui. Vamos agora para o subtópico 2, que fala a idolatria ao dinheiro. Subtópico 2 e tópico 1. O coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar sua igreja. Não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Teremos de prestar conta como mordomo em tudo que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel. Lucas 16, 13. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na comunhão e é emprego das riquezas deste mundo. Antes de eu falar do dinheiro e da idolatria, eu quero ler aqui o tópico 2 também. Idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouros na terra ou no céu, servir a Deus ou a Mamon. Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão de outros, pois há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja lealdade a seu povo. 1 Timóteo 6,9. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará escolhas erradas, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. É interessante notar que agora eu vou falar sobre o ser e o não ter. O homem carnal, a palavra grega homem, que quer dizer antropos, ou para ler melhor, antropos, que é somático, antropos somático, que quer dar o sentido de homem carnal, o desejo. Ele quer o quê? A comida, a bebida, sucesso financeiro, bens materiais, consumismo, hedonismo, títulos, influência, posição social, orgulho, inveja, avareza e práticas ruins, acepção de pessoas. Antropossomáticos quer dizer o ter, o homem. Muitas vezes, quando ele cai para esse liberalismo e esse, como se diz a palavra, vamos aqui, foi até falado na lição passada, me fugiu a memória aqui, que foi falado sobre legalismo. E eu acho notório aqui falar com mais exatidão, porque o homem é assim. O homem, ele visa o ter. Para ele, quanto mais tem, para ele é sinal de bênção. Quanto mais tem, é sinal de vitória. E o que eu ia falar, a palavra correta, era o antinomismo. Que o homem, ele prefere o ter. Ele não quer ser. O ser seria, no caso, antropos, pneumáticos, que seria o homem espiritual. E eu estou conceituando aqui que o homem espiritual, ele quer o quê? Ele quer a justiça de Deus. Ele quer a paz, ele quer a alegria, ele quer o gozo, ele quer a pátria. Ou seja, a pátria que eu falo é o céu, é a nova Jerusalém. A humildade, a generosidade, os bons frutos, a temperança, o altruísmo, né? Tesouros no céu.
Então, o homem espiritual, ele deseja as coisas celestiais. Porque o homem espiritual, ele vai fazer o que glorifique a Deus, não que glorifique o ego. Não que glorifique o ser dele, mas o que glorifica a Deus. Então, vejamos aqui, de uma forma importante, de uma forma vasta, que quando o homem ele cai para esse sentido, ele perde simplesmente o foco. Ele perde o foco do sentido tanto da prosperidade de Deus, como da vida em si, porque ele busca a vanglória. Ele busca o quê? As coisas terrenas. Então, eu quero aqui salientar a idolatria do mundo, ou mesmo. Ou seja, a idolatria, as pessoas, ou a pregadores, a trabalho, tem pessoas que idolatram trabalho, né? Tem pessoas que idolatram porque o egoísmo no centro do homem é muito grande. E o homem idolatra pessoas, idolatra trabalho, idolatra sua riqueza. Ele quer mostrar que tem. Quando ele tem uma Lamborghini, uma Ferrari, ele quer tirar foto, ele quer mostrar para Deus e o mundo que tem, porque isso. Então, nós vivemos num mundo assim materialista, que as pessoas querem mostrar que tem. E isso você vai ver em vários lugares aí. Para dizer que é Deus que deu, para dizer que foi Deus que abençoou. E às vezes Deus não está nem no negócio, mas eles querem mostrar que Deus está. Então, o que eu vejo também hoje em dia é que o significado o coach, né, que é o coaching. O coaching é mais uma ferramenta que é usada muitas vezes para massagear o ego das pessoas, porque o coaching, ele veio para desfazer a teologia da prosperidade, mas ele veio para colocar o homem no centro, para dizer que o homem tem força, que o homem pode, que o homem tem que fazer. É quase a mesma coisa da prosperidade, mas ele veio para mudar o foco de teologia da prosperidade. Ele veio trazer o coaching como que o homem é o cara, que o homem não pode ficar que o homem não pode passar necessidade, que o homem não pode sofrer, que o homem não pode... se o homem passar por algumas situações adversas, ele está em pecado. E aí entra em contradição com a Bíblia. Porque o coaching, que é o texto aqui que nós acabamos de ler, né, que é a idolatria, que é o desejo de ter e não de ser, entra também do contexto do crente que quer se mostrar herói, que quer se mostrar que ele pode ter tudo, que ele não... Então, não é isso que Cristo está dizendo. Então, não é isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, 35, 39. A aflição, a fome, a miséria, a calamidade, a perseguição, o perigo, morte, demônio, anjo. Nada nos separará do amor de Deus. Então, irmãos, o ser é você ser quem você é. Seja na bonança ou seja na escassez. Paulo, ele era fazedor de tenda, mas chegou um momento na vida dele que ele não tinha nem alimento para comer, ele não tinha nada. Muitos pregadores falam que Paulo era rico e ele se absteu também, não é pregador, teólogo, né? Muitos teólogos falam que Paulo era rico e se absteu da sua riqueza para servir a Cristo. É notório dizer isso aqui porque muitas pessoas não querem se abster de tempo ou de trabalho para servir a Deus. Muitas pessoas querem viver a palavra de Deus, mas quer viver do modo dela, quer ir para a igreja quando ela quer fazer quando ela quer. E não é assim. Eu me absti do meu tempo para fazer a obra de Deus. E é necessário a gente fazer isso. Hoje eu tenho tempo para estar na casa de Deus, mas eu me absti disso. Eu quis isso para mim. É muito notório eu falar aqui, porque eu falo com toda razão. Porque eu quis isso para mim. Para isso eu reservo tempo para estudar, para trazer uma lição com conteúdo, para trazer conteúdos aprofundados, para trazer coisa nova, para trazer um pasto bom. E às vezes tem pessoas que não querem isso. Então vamos correr aqui, porque tem muito assunto. E eu quero falar também
sobre o dinheiro, né? O que é o dinheiro? Eu já falei para você sobre Mamon. O que é Mamon? Eu expliquei sobre Mamon, deu uma profundidade de conteúdo aí do que é Mamon. E agora eu quero salientar a você que está me assistindo e que está vendo aí esse conteúdo. O dinheiro pode ser bênção ou uma armadilha de acordo com a atitude. O dinheiro como um presente de Deus. Você vai ver isso lá em Deuteronômio 8:18, 1 Samuel 2:7. O perigo do dinheiro. O perigo do dinheiro está em ser dominado pelo dinheiro, como diz Mateus 6:24, que é o que muitas pessoas se deixam dominar por ele. Também tem Lucas 16:13. Vamos ver também, nesse contexto, também, que Balaão, ele era um profeta de Deus e ele se deixou dominar pelo dinheiro, pela ganância. Exemplos daquele que se perderam por amor ao dinheiro. Balaão, Deuteronômio 23:4, e você vai ver lá, né? E 2 Pedro 2:15. Eu estou falando Deuteronômio 23:4, é sobre esse versículo aqui que eu vou ler agora, que vai dizer assim, ó. Porque não sairão com pão e água a receber vós no caminho, quando saíste do Egito. E porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beó, e de Peó, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então veja que a Bíblia vai dar vários exemplos também de Acã, que preferiu guardar as riquezas, né? Preferiu guardar as coisas ali para as riquezas da batalha, e assim o povo perdeu a guerra por causa de Acã. Gease também preferiu as riquezas também, né? Então veja que presente e qualidades que são melhores do que o dinheiro. Então nós temos que entender e ter uma visão, não uma visão egocentrismo, não uma visão visando bens, porque a idolatria é um pecado muito grande. Olha bem a palavra idolatria, olha o que a palavra idolatria significa. Eu vou ler para você aqui, eu sei que já estou acabando a lição, né? Só vou concluir. A palavra idolatria é ídolo, né? Mas ídolo significa imagem. Imagem, idolo é latria, né? Que significa adoração, culto destinado à adoração a ídolos. A idolatria pode ser considerada também o amor excessivo por algumas pessoas, ou objeto, amor este que suplanta o amor que se deve devotar voluntariamente. Por isso que eu me referi à idolatria a dois sentidos, tanto a pessoas, bem materiais, e a dinheiro, que é no caso que nós estamos falando aqui. Vamos correr aqui para que nós possamos ganhar tempo. Por isso que Paulo, ele vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se desviarão, né? É o amor ao dinheiro, ou seja, tem pessoas que amam tanto o dinheiro que se perde no meio do caminho. Vamos aqui, como eu já apliquei aqui o tópico 3, que é a riqueza condenada por Cristo, né? Da parábola do rico insensato, que ele faz tudo para gozar daquilo que ele tem, e aí a Bíblia fala, louco, pedirão a tua alma hoje o que tens a oferecer. Então, eu já falei a respeito desse assunto, aprofundando um pouco mais. Vamos aqui para o subtópico 3, vivendo a quietude espiritual em Deus. Subtópico 3, tá? Subtópico 3, que diz assim, os males advindos das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas a preocupação demasiada com o futuro, com a nossa subsistência,
pode comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Salmos 23, 1. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam as nossas comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que nossa tarefa mais importante é nossa devoção e adoração a Ele. Vivendo, eu estou no subtópico 3 do tópico 2, tá? Vivendo sem inquietação e materialismo, e afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, e da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida, para mostrar que não devemos estar inquietos. Jesus usa como referência as aves, e elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que o cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflições, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando a promessa divina, que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Filipenses 4, 6 e 7, 1 Pedro 5, 7, vivendo... Bom, antes de entrar na conclusão aqui, eu quero ler aqui algo muito importante, porque tem pessoas que quando ela não consegue um trabalho bom, ou quando elas não ganham o salário que quer, elas ficam até doentes. Elas ficam doentes, eu falo no âmbito material e no âmbito espiritual, porque elas ficam sem força. Ficando doente porque ela não conseguiu aquela promoção, ou aquilo que ela almejava conseguir, porque isso também vem da cobiça, a doença acaba tirando essa pessoa, matando ela fisicamente e espiritualmente. Quantas pessoas, eu quero te perguntar, que você conhece, que é assim, que você sabe que por ela não conseguir aquilo que ela quer, ela acaba saindo do foco da vontade de Deus. Por ela não conseguir aquilo que ela almejou, que ela procurou e não conseguiu e acabou se desviando. Então, eu creio, meu irmão, minha irmã, que você conhece muitas pessoas. É por isso que a Bíblia nos ensina, e eu quero ler esse comentário aqui que eu achei muito interessante, que é um comentário histórico-cultural do Novo Testamento, publicado pela CPAD, na página 33, ele fala assim, ó: não andeis cuidadosos, Mateus 6,25. Não está ansioso, distraído pelos medos. Em um segundo sentido, pode significar simplesmente preocupar-se a vida, ou pesor, que é uma palavra que reflete o significado da hebraica nepish. Chama a atenção para a nossa natureza como seres que vivem no mundo material. Como existimos em corpos, precisamos de comida e bebida e abrigamos para mantermos a vida biológica. Amplie mais o seu conhecimento. Então veja que no caso ele está falando aqui para ampliar o conhecimento na visão, não na busca materialista. Não na busca material, mas na busca do reino de Deus. Porque se nós formos atentar aqui também para algo muito importante, por que há um esfriamento espiritual muitas vezes? A perda do interesse pela vida devocional, da busca da oração, da comunhão, da entrega. A perda do interesse pela salvação da vida. Tem pessoas que perdem o interesse da salvação, perdem o interesse de orar, perdem o interesse de buscar a presença de Deus, perdem o interesse de se consagrar, perdem o interesse de estar aos pés do Senhor.
Então, outro fato interessante notar aqui é também o desinteresse pela obra, né? O abandono da comunhão fraternal com os irmãos, né? É excessivo, né? Aguçando o espiritismo, o materialismo, né? As coisas que muitas vezes tiram o foco do reino. A igreja de Laodiceia, por um momento ou outro, ela caiu nesse contradizente também. Por quê? Porque ela almejou ali as riquezas terrenas. O próprio Jesus estava fora, ele não estava mais dentro. Por isso que Jesus fala, eis que bato a porta, aquele que ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando as pessoas estão assim, ela perde o foco, ela perde o céu, ela perde a vontade de Deus, ela perde o compromisso, ela perde aquilo que é essencial para a vida espiritual, ela perde o compromisso de obedecer e de buscar a vontade de Deus. Conclusão: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, né, onde não há sombra de variações. Tiago 1,27, somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro, usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. E é isso que eu deixo para a sua vida. Que todo o seu recurso, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você conquistou, que seja para glorificar o Rei, que seja para a glória de Deus, que seja para o reino celestial. Deus abençoe sua casa, sua família e sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos por essa oportunidade, por essa graça, misericórdia que tem nos alcançado, por essa família, por essa vida, por esse pastor, por esse obreiro, por esses irmãos, alunos, professores, pessoas que me assistem agora. Abençoa, Pai, abra o entendimento deles, abra o entendimento dela. Eu agradeço a Deus, Pai, por aqui estar de pé, mesmo enfermo. Eu estou aqui, Pai, dando essa aula. Estou aqui, Pai, aplicando essa lição, porque eu sei que essa lição vai ajudar ele, vai ajudar ela. Vai abrir o entendimento dele, o entendimento dela. Capacita-os, ó Deus. Abra a mente dele, abra a visão espiritual, capacita-os espiritualmente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém.